explicações, dar um tempo para as perguntas e, quem sabe, tirarmos proveito. Antes de projetar os slides, a nossa oração é que Deus, de fato, nos edifique, como nós já oramos juntamente com o presbítero Eliezer. Mas antes de começar com a projeção de slides, eu quero explicar a vocês o que nós começamos a estudar na quinta-feira passada, tá? Há irmãos que acompanham regularmente os estudos, esses estão mais por dentro, tem irmãos que podem entrar, seja no YouTube ou aqui no Zoom, né? Podem entrar não acompanhando a sequência, mas não tem problema, a gente vai sempre revisar e relembrar coisas que foram estudadas anteriormente. Mas na quinta-feira passada, o reverendo Bruno começou um estudo que nós faremos juntos sobre o livro de Eclesiastes. Então, ele deu um panorama geral e ele trabalhou com questões de autoria, falando do porquê que como é que o livro foi composto, a propósito do livro, explorando várias coisas interessantes. Se você quiser aprender alguns aspectos introdutórios do livro, eu sugiro que você assista, se você não pôde participar do estudo na quinta-feira passada. Agora, a gente vai começar a estudar o texto em si. Mas eu e o reverendo Bruno combinamos que a gente não vai ler ou explorar versículo por versículo do livro. A gente vai dar vários estudos, mas vai cobrir certas seções e não vai cobrir outras, tá? Então, essa é uma forma da gente explorar pelo menos a tônica geral do livro, sem ter que ir versículo por versículo em cada detalhe. Então, fica aí a nossa promessa de dar um panorama geral, mas não contem com isso, que a gente vai expor parte por parte, tá? Então, hoje eu vou começar com a primeira parte, com a primeira parte do capítulo 1. Então, já peço que você abra a sua Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 1, e eu já vou aqui projetar o nosso slide, tá? Então, nós estamos, como eu falei, fazendo estudos em Eclesiastes, e o estudo de hoje, que é o segundo na nossa sequência de estudos, cobre o capítulo 1, versos 1 a 11, que é muito importante. De certa forma, eu vou repetir algumas ideias que o reverendo Bruno falou na quinta passada, sem fazer uma revisão formal, isto é, deixa eu começar lembrando, agora vamos para o meu estudo. Não é assim, não vai ser blocos. Ao longo da minha fala, vocês que participaram na quinta passada vão ouvir de novo coisas que já foram trabalhadas lá atrás, porque o intuito não é só revisar, mas é explorar a parte de Eclesiastes que é uma introdução, tá? Funciona como uma introdução. Os estudiosos concordam que Eclesiastes 1 a 11 é uma unidade literária e ela meio que apresenta a introdução do livro, né? Na verdade, os versos 1 e 2 eles estão aí separados do 3 até o 11, mas a gente vai perceber que do 3 ao 11 também estão ligados aí, ou melhor, do 1 a 3, né? E o 4 ao 11, a maioria das Bíblias separa aí o 3 e o 4. Mas eu vou tentar mostrar como o 4 a 11 também corroboram para a ideia geral do que nós vamos trabalhar aqui nessa introdução. Tá? Então esse estudo, para quem não ouviu o anterior, ele vai pelo menos ajudar em parte, não tudo, mas em parte, cobrindo certas lacunas aí para nosso entendimento do propósito desse livro, tá bem? Vou pedir para a dona Cleide nos ajudar lendo esses 11 versos. Por favor, dona Cleide, abra seu microfone, leia para a gente, por favor, Eclesiastes 1, de 1 a 11. Ok, vamos lá. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte.
volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que é, o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir e depois delas, onde vir depois delas. Ok, obrigado, dona Cleide. Vamos lá? Vamos estudar então esse trecho e eu vou fazer ele em 2 blocos. Primeiro, eu vou explorar de maneira introdutória os desafios de Eclesiastes e vou gastar tempo com os 3 primeiros versos. Aí a gente faz uma pausa, porque tem muito conceito nos 3 primeiros versos. Na verdade, ideias que são trabalhadas ao longo de todo o livro já aparecem nesses 3 primeiros versos aí. Por isso que eu falei que ele funciona como uma introdução, esse trecho que a gente vai estudar. Aí depois a gente faz uma pausa para perguntas. Do 4 até o 11, a gente vai então explicar brevemente e depois eu faço uma conclusão sobre o nosso estudo, tá bom? Então, primeira parte, explorando os versos 1 a 3 bastante, pausa, perguntas, depois uma segunda parte. Vamos lá. Então, o que é interessante para nós, em termos de estudo de Eclesiastes? É porque ele é um livro difícil. Ele é um livro difícil. Eu e o reverendo Bruno não é de propósito, é mais por interesse nosso, mas também para né, ajudar a igreja e quem sabe, com isso, ser bênção para o nosso aprendizado. É assim que a gente trabalha e espera que realize. A gente escolheu estudar, no final do ano passado, Apocalipse, e agora Eclesiastes. É possível que seja o livro mais difícil do Antigo e do Novo Testamento, né? Apocalipse do Novo Testamento e Eclesiastes do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é um livro que parece muito depressivo. Mas se é depressivo, é palavra de Deus? Ou não é depressivo e a gente não entendeu o que ele quer dizer? Se ele não é depressivo, será que ele está falando alguma coisa que realmente é representativo da realidade ou ele é pessimista em relação à realidade? Então eu coloquei como primeiro ponto assim, ele é pessimista, ele é nihilista ou é realista? A palavra nihilista, que é a menos conhecida, a menos comum aí dessas 3, remonta à filosofia que diz que não há sentido na vida. Não há nenhum sentido, nenhum propósito. As coisas não têm propósito, não têm sentido. E alguns leem Eclesiastes falando isso o tempo todo. O reverendo Bruno fez uma longa explicação na semana passada para concluir aquilo que eu também vou concluir e vou assumir que, na verdade, Salomão está descrevendo o mundo de forma realista. Quando a gente fala realista, é claro, não significa que ele dá todas as perspectivas da realidade. Mas a gente sabe que ele está trabalhando com realidades a partir de uma perspectiva. E eu vou explicar isso ao longo do nosso estudo, tá? Mas só para você entender como é que às vezes o livro é difícil, deixa eu dar um exemplo. O nosso texto de hoje, que a dona Cleide leu, ele vai falar assim que a constância da criação, o fato das coisas se repetirem, é ruim, é vaidade, é sem proveito, né? Enquanto que essa constância, a mesma constância da criação, ela é descrita positivamente no Salmo 104. O fato da criação ser preservada por Deus, as coisas acontecerem com regularidade, significa que Deus está sustentando a sua criação. Mas agora, Salomão não diz isso.
né? O autor não coloca assim, que bom que Deus está preservando. As coisas acontecerem numa certa mesmice é retratada de maneira negativa. Aí você fala, peraí, será que Salomão não leu os Salmos? Será que Salomão não leu os escritos do pai dele, os escritos dos outros poetas? Será que ele está meio depressivo, né? Então, por isso que eu digo que nós, eu e o Reverendo Bruno, vamos defender que esse livro traz um retrato realista, mas quando a gente fala realista, não significa todas as perspectivas possíveis da realidade. De fato, muitas vezes ele vai descrever em tons bem cinzas, bem acinzentados a vida. Ah, no ah, Eclesiastes não tem muita cor. Como esse slide que vocês estão vendo aí, tem um pouquinho de cor de vez em quando, só na pontinha de cima, o resto é meio preto e branco assim. É meio dark, né? Mas existe um propósito para isso e a gente vai explicar qual é o propósito desse retrato realista, mas bem negativo aos nossos olhos. No entanto, mesmo que seja um livro difícil, enigmático, quase que misterioso, ele é um livro intrigante. Sabe que tem estudiosos que dizem que esse é um dos livros que mais cativa a curiosidade e o interesse de leitores seculares da Bíblia. Por exemplo, se você pedir para uma pessoa que não se curvou diante do senhorio de Cristo para ler as epístolas, não vai fazer muito sentido. Mas ler Eclesiastes, ele fala, nossa, é isso mesmo, a vida é assim. Por que existe uma identificação de pessoas que têm uma perspectiva mais secular em relação a Eclesiastes? É porque o autor está descrevendo realidades que todo mundo experimenta. Ele não está escrevendo uma carta para uma igreja que só retrata aquilo que crentes entendem. Ele está retratando coisas que muita gente entende. Assim como Provérbios fala, tem pequenos ditados sobre a experiência da vida, e Cântico dos Cânticos, né, Cantares, é uma poesia de amor entre um homem e uma mulher, Eclesiastes também fala em termos da vida, fala da vida em termos que as pessoas que não têm um referencial religioso conseguem entender muita coisa. Então, os estudiosos dizem que muito da literatura de sabedoria, então Provérbios, Cantares, Eclesiastes, são literatura de sabedoria, elas têm um trânsito muito interessante com pessoas que desconhecem as escrituras, porque elas retratam realidades universais do ser humano com perspicácia de observação. Provérbios é isso. Provérbios não é um livro matemático que diz exatamente uma fórmula de como se consegue algo, mas ele observa a vida e coloca em pequenas gemas, vamos dizer assim, pedras preciosas, uma descrição da realidade, não é? Só que Provérbios descreve a realidade em tons menos acinzentados que Eclesiastes. Eclesiastes não, é uma série de discursos mais negativos aos nossos olhos, tá? Mas é um livro intrigante, porque relata experiências universais do ser humano. Trata-se de uma lição de vida, como a gente vai aprender ao longo das semanas aqui, desse personagem que a tradução é pregador, é uma tradução difícil. O termo hebraico kohelet não aparece em outros lugares da escritura, por isso que discute-se muito o que significa esse termo, e a relação mais comum que existe entre estudiosos é que tem a ver com um verbo de reunir assembleia. Então, o Kohelet seria a pessoa que fala para uma assembleia, aquele que ensina um grupo de pessoas. Por isso que a Almeida Atualizada traduziu como pregador. É aquele que ensina, é o mestre, é aquele que fala a um grupo de pessoas, tá? Só que o grupo de pessoas, como eu falei, a quem Salomão está se dirigindo, não é somente Israel. Israel é o primeiro receptor desse livro,
Mas como ele relata experiências universais, ele acaba se comunicando com outros povos. Lembra que Salomão foi alguém que teve muito contato com gente internacional? Foi uma das épocas mais internacionais de toda a história de Israel. A rainha de Sabá veio ouvir da sabedoria desse homem. Interessante isso, porque significa que ele conseguia não só cativar o interesse, mas conversar de maneira a atingir pessoas que não são do contexto de Israel. Salomão tinha essa sabedoria. E nesse sentido, Eclesiastes acaba sendo um livro que, então, retrata uma lição de vida desse homem que é retratado como um Kohelet, um pregador, um mestre, uma pessoa que está aqui trazendo um ensinamento importante sobre a vida, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai observar a passagem através de termos-chave. Eu vou gastar mais tempo, principalmente nessa primeira parte. O resto dessa primeira parte, antes de fazer a primeira pausa, eu vou gastar tempo olhando para alguns termos que são chave, que aparecem várias vezes no livro de Eclesiastes, e eles são introduzidos já aqui, nos primeiros 11 versos, tá? Então a gente vai gastar algum tempo com eles, principalmente nos 3 primeiros versos. A gente vai gastar algum tempo com eles, depois a gente, com isso a gente apresenta um pouco do propósito do livro, que o reverendo Bruno já cobriu na aula passada, mas a gente vai acabar reforçando aqui, tá bom? Então vamos slide por slide, trabalhando com termos-chave. Eu vou começar com o principal termo de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, né? Tudo é vaidade. Essa expressão vaidade, essa tradução vaidade não é a tradução mais clara para a gente, porque vaidade no sentido moderno ganhou um aspecto de estética, de aparência, de beleza e de preocupação com a imagem, que não tem muito a ver com o sentido original do termo hebraico, tá? O termo hebraico é rebel, e ele é um termo de significado incerto. Ele aparece em outros lugares do Antigo Testamento, mas não se sabe exatamente o que ele significa em Eclesiastes, até porque o autor ele faz assim. Salomão está descrevendo alguma coisa, e aí ele termina e fala, isso é vaidade. Aí você fala assim, vaidade como? Você quis dizer que é ruim ou que é bom? Porque, na verdade, o termo hebraico rebel, ele pode ter significados diferentes, tá? Deixa eu explicar possíveis interpretações dele. Alguns dão um sentido mais negativo, de que ele estaria falando de algo que é frustrante, que é fútil, que não tem sentido. Inclusive, se eu não me engano, a NVI traduz esse termo como o termo rebel, ao invés de vaidade, fala é sem sentido. Né? Não tem sentido. Porque a ideia é assim, ao traduzir desse jeito, é mostrar que o pregador está dando uma descrição da vida como sendo frustrante, fútil, como não tendo propósito. Essa é uma possível interpretação, embora nem todo mundo combine com isso, aceita isso, e eu mesmo vou mostrar que existem elementos de frustração na descrição dele, mas não pode ser frustração sem reconhecer boas dádivas de Deus. Mais adiante, em outros estudos, a gente vai ver que às vezes o autor de Eclesiastes, ele mostra que tem coisa boa nessa vida, mas em meio a aspectos frustrantes, como a gente vai ver. Então, existe um sentido negativo? Parece que sim, mas ele não explica tudo desse rebelo, tá? Não explica tudo. Tem gente que já dá um sentido mais positivo a essa palavra. A ideia de que tudo que Salomão estaria dizendo não é que a vida é frustrante, mas que a vida é difícil de explicar. É enigmática, é difícil de explicar. É complicada. Sabe quando a gente fala assim, como é que é? Como é que estão as coisas? Fala, complicado, né, pastor? Você quer dizer difícil.
mas difícil também de entender, difícil de encarar, difícil de suportar, difícil, misterioso, enigmático. Esse é um sentido mais positivo. Se esse é o sentido da palavra, não, Salomão não estaria falando de coisa ruim, só estaria dizendo assim, olha, não dá para entender muito bem como a vida funciona, tá? Então é uma descrição um pouco mais positiva, ele não estaria emburrado ou azedo, mas ele estaria simplesmente dizendo, ultrapassa o meu entendimento. Agora, o sentido mais comum de dar é de que a palavra ela está ligada originalmente à ideia de algo que é vapor, que é neblina, que você não consegue pegar. É passageiro, é transitório. Então, para dar um exemplo disso, do sentido do rebel, eu vou pedir para nosso irmão Jeremias ler para a gente, por favor, Tiago 4,14, esse verso que está aí no slide. Tiago 4,14. Leia, por favor, esse texto para a gente, Jeremias, e aí a gente vai ter essa ideia do aspecto transitório, passageiro. Estão me ouvindo? Acho que não estamos te ouvindo, Jeremias. O seu microfone está com algum probleminha aí. Agora dá para ouvir. Dá para ouvir? Agora dá. Ok. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Isso, a nossa vida é como neblina que aparece e logo se dissipa. Então aqui o sentido seria de algo vaporoso, algo passageiro, transitório, tá? Então esse é um sentido que parece de fato estar presente constantemente na linguagem né, do pregador, tá? De que a vida ela é passageira, ela é transitória. Tá? Agora, eu estou dando todos esses sentidos aqui, não é para a gente simplesmente escolher um, mas para dizer que há um sentido em que todos são verdadeiros. Ela é uma palavra muito rica e difícil de traduzir. Agora, eu estou colocando essa dificuldade, mas a gente não pode simplesmente dizer, difícil, então pula. Porque é o termo mais usado em Eclesiastes, em termos assim, um termo importante. Ele é recorrente no livro, ele aparece 38 vezes. É bastante para um livro de 12 capítulos. Pensa bem, 12 capítulos, né? 38 vezes repetir vaidade, 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 né? O rebel, rebel. É muito. Então a gente tem que entender esse termo e por isso que eu estou mostrando a gama de sentidos que esse termo pode ter, tá? Mas eu vou fechar essa descrição desse termo hebraico dizendo assim: esse termo carrega o tema-chave do livro, pois retrata a descrição da realidade antes da sua conclusão final. Quando eu falo descrição da realidade, é assim, esse termo já aparece no versículo 2. E a expressão é vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Olha que curioso, o versículo 2, no original, tem 8 palavras. 5 delas são esse termo rebelde. Então, 5 vezes no mesmo verso, é muito. Essa palavra ela é importante. Mas não só isso, essa expressão vaidade de vaidade, ela é repetida no capítulo 12, versículo 8. O versículo 8 é quase idêntico ao 2. Diz assim, ó, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, o 1,2, que é o comecinho, e o 12,8, que é quase o final, são como se fossem, assim, estantes que seguram os livros, sabe? Sabe aquelas estantes que a gente coloca assim numa prateleira para segurar os livros? É o começo e o fim. Tudo dentro desse parênteses, para usar uma outra analogia, tudo dentro desse parênteses que é vaidade,
vaidade. Tudo é vaidade. Então, a descrição quase inteira do livro, quase todo o livro, está dentro dessa fórmula que é repetida no comecinho e no fim, tá? Então, essa descrição ajuda a gente a entender que depois dele falar tudo isso, ele vai concluir. E o nosso último estudo vai lidar com o capítulo 12, do 9 até o final, em que ele faz uma conclusão, uma lição de vida à luz da descrição que ele trouxe, tá? Mas eu quero que você entenda a importância da gente bater nesse termo, porque ele determina o retrato que Salomão vai nos passar sobre essa realidade, ok? Então é um livro realista, mas um retrato em que tudo é descrito debaixo desse termo rebelde. Bem, esse é o primeiro termo importante. Agora vamos para um segundo termo importante, na verdade 2 deles, que estão no versículo 3, tá? Não há proveito na vida debaixo do sol. Não há proveito na vida debaixo do sol. Então eu quero falar de proveito e depois falar de debaixo do sol, tá bom? Então vamos lá. A palavra yitron, que é proveito, lucro, tá? Diz respeito à falta de lucro no trabalho, no esforço humano. Uma das ideias que vai ser muito repetida por Salomão é de que a gente trabalha, a gente labuta, a gente faz as coisas e parece que não tem resultado. Ou parece que o resultado se dissipa logo, que nem um vapor, uma neblina. As coisas não ficam. Parece que não mudam. Então, ele está tentando mostrar, de certa maneira, a incompetência do nosso esforço, porque ele não traz o lucro que a gente esperaria. Então, é um termo de negócio, de comércio, que ele está querendo dizer assim, eu não consigo lucrar nessa vida. A gente trabalha, a palavra trabalho aparece várias vezes também. Mais adiante, um dos nossos estudos vai focar só na questão do trabalho. Como é que Eclesiastes descreve o trabalho, tá? Então, para ele, não há lucro. Agora, eu disse que é uma descrição, eu disse que Eclesiastes é uma descrição realista, mas que não traz todas as perspectivas da realidade, não é? Então, vamos explicar em que sentido é realista. Ele retrata a realidade de um mundo caído, de um mundo infrutífero. Gênesis 3 está aí, eu não vou ler o texto, mas Gênesis 3 está aí para lembrar a gente que quando houve pecado, houve desobediência de Adão e Eva, Deus trouxe maldição não só sobre a serpente, não só sofreram com a mão pesada de Deus o homem e a mulher, mas inclusive a terra. Lembra que aquilo que antes era mais fácil de obter o sustento, agora se torna penoso, com o suor do rosto, por causa dos cardos e abrolhos. Então, o mundo se tornou, o habitat onde a gente vive, se tornou um lugar penoso, difícil, infrutífero, em que parece que a gente tenta, mas não vai. Embora essa pareça ser uma descrição muito pessimista, Jesus nos ensina que há certos tipos de esforços que realmente são frustrantes. Abre lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu vou pedir para... Gilson, você consegue fazer a leitura para a gente? Lucas 12, 16 a 21, esse texto que está aí, é possível, presbítero Gilson? Por favor, querido. Ok, pastor. De 16 a? 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros,
reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não rico para com Deus. Isto, obrigado, presbítero. Ele não é rico para com Deus. Então perceba que a descrição é de um homem que trabalhou bastante e aparentemente produziu. Produziu, foi muito proveitoso, né? Se ele tivesse lendo Eclesiastes, alguém diria assim, não, errado o escritor de Eclesiastes, eu tive muito sucesso. Mas Jesus vai dizer, olha, você é louco, que você está descansando nos frutos dessa vida e você não é rico para com Deus. Então a descrição que Jesus dá ao contar essa parábola é que a gente pode ter uma percepção de frustração, de não ter alcançado o propósito, de realmente ter coisas que são passageiras e não são duradouras, quando a gente pensa no esforço humano. O que eu quero dizer, portanto, é que quando ele fala assim, não aproveito na vida debaixo do sol, o autor de Eclesiastes não está só emburrado. Ele está dando uma lição para a gente sobre a realidade de um mundo caído. Que Jesus diz, é isso mesmo. Se você trabalha aqui, pensando na realidade daqui, isso é frustrante. Inclusive, para complementar o nosso entendimento do que é que o autor de Eclesiastes está nos ensinando, vamos falar da outra expressão, também importantíssima. Tá? Depois do termo rebelde, que é traduzido por vaidade, que a gente falou no slide anterior, essa é a segunda expressão mais importante de Eclesiastes. Debaixo do sol. Debaixo do sol. 29 vezes ela aparece. Debaixo do sol, debaixo do sol. Então ela aparece muitas vezes. O que é que o autor está nos ensinando com essa ideia? Então agora que vem uma lição chave. Depois disso aqui eu vou parar para a gente fazer um período de perguntas. Olha só. A ideia é retratar a vida de uma perspectiva secular, sem a perspectiva de Deus. Quando ele fala da vida debaixo do sol, ele está falando assim, ó, se você olhar para a vida apenas de uma forma horizontal, sem referência vertical, isto é, sem olhar para os efeitos que é para com Deus, né, tendo Deus como seu referencial, é isso mesmo. A vida é assim mesmo. Ela é frustrante. Então, quando você lê Eclesiastes, não pense que Eclesiastes é o livro do homem depressivo. Há um sentido em que a gente pode compreender um Salomão retratando algumas das suas experiências e dizendo, olha, elas não me valeram. Mas não necessariamente com amargura, agora com um grau de tristeza, um tom de tristeza. A gente vai ver a partir do próximo estudo, a gente vai começar a explorar o capítulo 2. O capítulo 2, ele é cheio de... ele retrata assim, eu tive isso, tive aquilo, e não me satisfez. Então há um grau de tristeza de ter experimentado tantas coisas, mas não ter tido todo o proveito que poderia se ter. Mas por quê? Essa que é a grande questão. Ele está dizendo, quando buscamos a satisfação nas coisas criadas, no mundo debaixo do sol, nós esquecemos a ligação das coisas criadas com o seu Criador. E aí, a vida realmente é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, a descrição dele é uma descrição de uma perspectiva secular. Não é que o autor seja secular. Ele vai concluir, ele vai falar de Deus ao longo do livro, a gente vai entrar em algumas porções assim, e no final do livro ele vai terminar falando de como é que a gente tem que ter uma vida que pensa acima do sol e enxerga acima do sol. Mas quando você descreve a vida debaixo do sol, ela realmente é uma ducha de água fria sobre aqueles que são empolgadinhos, né? Ou animados.
Então, quando a gente começa a retratar motivos de oração, coisas que estão nos angustiando, coisas que estão nos sobrecarregando, a gente consegue se identificar com o que o autor de Eclesiastes está falando. A vida é pesada. Ela tem momentos em que ela é pesada. Ela é dura, ela é difícil, ela é frustrante, ela é passageira, transitória. Todos esses aspectos estão presentes num mundo caído. Quando a gente fala dessas coisas para pessoas que não conseguem entender, um dos autores que eu li fala assim, ó, ou você ainda não teve a vida te dando uma porta na cara, não é? Você ainda não levou um balde de água fria da vida, ou você está enxergando as coisas com uma filosofia enganosa, tentando achar coisas positivas em tudo, quando na verdade existem os efeitos da queda. Esse mundo é assim mesmo. Ele é extremamente frustrante quando a nossa percepção é apenas secularizada, não é? Tá? Então, eu quero fazer uma pausa aqui e vamos parar aqui de compartilhar. Então, eu quero permitir que esse tempo seja proveitoso para a gente tirar dúvidas, tanto dos presentes quanto no YouTube. Se tiver alguma pergunta, Gilson, dá uma olhadinha para mim, se tiver alguma coisa, a gente responde aí. Eu vi vários comentários, mas eu não enxerguei perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de levantar alguma coisa para eu expandir? Talvez não tenha ficado claro. Eu tenho. Jeremias, o seu microfone está dando um pouquinho de mau contato. Então, você vai ter que chegar mais perto dele porque ele está fazendo um som ruim. Tá bom, pastor, só um minutinho. Agora melhorou. Quando você não mexe, está melhorando. Vai ter que deixar ele paradinho aí, senão ele vai dar muito barulho. Nada aqui. Vamos lá. Ok? Tá ok. São duas perguntas, pastor. A primeira, o que significa o termo Eclesiastes? Ok. Eclesiastes é um nome que foi dado por conta da Septuaginta. Reverendo Bruno falou disso na aula passada, tá? Não é um termo que está no livro em hebraico, foi dado por causa da tradução que se fez com um nome dado na época da tradução do Antigo Testamento para o grego, tá bom? Então, o estudo do reverendo Bruno trouxe vários aspectos bem introdutórios que são interessantes, que podem ajudar aí, ok? Ok. E a segunda pergunta, reverendo, se teria alguma coisa esse termo Eclesiastes a ver com o termo eclesia? Então, sim. Então já vamos. Eu acho que o reverendo Bruno explorou isso, se eu não me engano, no primeiro estudo, se eu estou lembrado. A ideia é que Eclesiastes veio a partir do entendimento do que o Kohelet está fazendo. O Kohelet é o que fala numa assembleia. Então ele estaria reunindo pessoas para ouvi-lo. Então Eclesiastes seria um lugar onde as pessoas são reunidas. A palavra eclesia, ela vem da ideia de assembleia. Ela virou o termo para a igreja, mas é de juntar pessoas, essa é a ideia. Então Eclesiastes vem nesse contexto de um mestre falando a uma assembleia. É por isso. É como se ele estivesse se dirigindo à humanidade como se estivesse reunida para aprender sobre a vida. É isso que o autor está fazendo. Tá bom? Beleza. Ok. Mais alguém? Pergunta? Pastor, Gilson, tem alguma coisa aí no YouTube? tem sim. O Josemar, Uhum. ele tem uma pergunta. Ele diz assim: Pastor Eber, podemos pensar e viver através desse livro, conforme 1 Timóteo 4,4, aonde tudo que Deus criou é bom? E podemos viver também como Colossenses 3,2, sempre mantendo a nossa mente no céu. Ok, então em resposta ao que o José Marque levantou, sim, o que Deus criou é bom e devemos sim pensar nas coisas lá do alto. No entanto, Eclesiastes, José Marque, oferece uma percepção que se nós não a levarmos a sério, a gente vai ter uma descrição muito mais
positiva da vida do que enxergar os efeitos do pecado sobre ela. Então, assim, Eclesiastes é uma boa dose de queda para a gente não ter uma percepção muito colorida, né? Muito floral da vida, tá? Não é que a vida não seja boa, a gente vai falar disso em outros estudos, tá? Estou aguardando o momento em que a gente vai falar de algumas coisas positivas que o autor traz. Então eu não quero que a gente, que o estudo dê a impressão de que a gente não pode ter proveito nas coisas da vida, né? Daqui a pouco eu vou trazer uma conclusão do estudo que vai nos ajudar a entender como é que a gente percebe Eclesiastes à luz da revelação inteira. Então, José Marques, você está certo. O que Deus fez é bom. O propósito lá de 1 Timóteo 4 é Paulo se contrapor a mestres que tentavam proibir certas práticas comuns, como se elas fossem pecaminosas, quando na verdade, se fazem parte da ordem criacional, elas são boas, como casamento, alimentos, coisas desse tipo, tá? Então, essa é a lição de Paulo para Timóteo. Mas essa é uma perspectiva muito boa, mas ela tem que ser informada pela percepção de Eclesiastes. Então, Eclesiastes ajuda a gente a olhar para a vida com as frustrações decorrentes de um mundo caído, com a transitoriedade de um mundo infrutífero, tá? Então eu acho que uma não anula a outra. Você está certo, devemos, porque a Escritura ordena, pensar nas coisas lá do alto. Devemos aproveitar as dádivas de Deus como presentes dele. E eu quero falar disso num próximo estudo, que quando eu for dar, eu quero explorar um pouquinho disso. No entanto, fica aqui o meu encorajamento para que nós levemos a sério a descrição do mundo caído que Eclesiastes traz, ok? Mais alguma, Gilson, no YouTube? Acho que não, né? No YouTube não, mas eu tenho uma perguntinha para o senhor. Ok. Com referência ao último slide que o senhor colocou, no segundo tópico, na parte B, diz assim, não ser rico é frustrante para Deus. Aí cita a passagem de Lucas. Eu só queria confirmar se é isso mesmo, que eu não entendi direito. Não ser rico, eu acho que eu escrevi errado. Então, peraí. Não ser rico para Deus é frustrante. Essa é a ideia. É que Jesus termina dizendo no texto que você leu que de nada adianta ser rico neste mundo e não ser rico para com Deus. Esse é o finalzinho da parábola. Quando Jesus tira a lição da parábola, ele fala assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então no slide eu coloquei, aquele que não é rico para Deus é frustrante. Não ser rico para Deus é frustrante. Então é rebelde. Se a gente não é rico para com Deus, é rebelde mesmo. É que nem esse homem aqui. E eu usei essa parábola para mostrar o quê? Se esse homem chegasse para o pregador de Eclesiastes e dissesse assim, você pode ser um fracassado, mas eu construí um império. O pregador diria assim, louco. Hoje mesmo, quando a tua alma for ceifada, e você prestar conta, você vai ver que você não é rico para com Deus. Louco, né? Rebelde. Essa vida é passageira. Ela é transitória. Você juntou tesouros na terra, não ajuntou tesouros no céu. Então, a parábola de Jesus confirma que uma visão secular dos nossos esforços é isso mesmo. O autor de Eclesiastes está certíssimo. Uma visão debaixo do sol dos nossos esforços é assim, frustrante. Frustrante, né? Então, essa é a ideia do slide, tá? Eu fui verificar para ver se eu não tinha escrito errado, mas é isso aí mesmo. Tá bom? Mais alguém? Senão a gente vai passar para a segunda parte e depois concluir. Acho que no YouTube não tem. Não temos aqui também. Então, deixa eu dar uma explicação rápida. Pastor, Oi, desculpa, tem dona uma no Cleide. YouTube do José Ricardo. Tem uma pergunta também? Do José Ricardo. Zé Ricardo. É correto pensar. Então, Salomão foi o homem mais rico de sua geração. É correto pensar que todos os bens e riquezas foram bênçãos de Deus?
Porque ele não soube lidar com isso. Ok, é uma boa pergunta e a resposta, eu não vou dar a resposta inteira, Zé Ricardo, porque a gente vai explorar isso no capítulo 2. Tá? Então os próximos 2 estudos devem explorar o capítulo 2, e o capítulo 2 fala muito das riquezas. Então eu não quero falar tudo, mas eu vou dar só uma dica que tem a ver com o nosso estudo de hoje. A percepção que a gente tem que ter é que toda e qualquer frustração e tomada de decisão equivocada de Salomão tem a ver com viver a vida debaixo do sol e não pensar nas coisas lá do alto, como o Josemar que no YouTube mencionou. Tá? Então, pensar nas coisas lá do alto é ter a percepção acima do sol. Porque quando a gente vive como se a vida fosse feita de prazeres, riquezas, conquistas, esforços, investimentos, seguros e assim por diante, a gente vive muito voltado para essa esfera, né? Não é que a gente não creia em Deus, mas nossos esforços, o tempo que a gente gasta, o investimento que a gente tem de tempo, de esforço, de dinheiro nas coisas dessa vida, muitas vezes retratam uma vida secular, vivida a partir dessa percepção horizontal. Então, isso dá uma dica para a gente entender por que Salomão não teve uma vida que acabou desregrada. É perder a percepção correta, o conduz a decisões muito vis, equivocadas, não é? Mas a gente vai falar mais disso no capítulo 2, então vamos segurar para esse estudo, tá bom? Então, deixa eu resumir aqui para vocês, vou fazer isso brevemente, dá uma olhada nos versos 4 em diante, ele vai falar de como há uma certa mesmice, nada de novo, né? O versículo 9 resume esse trecho todo. A segunda parte fala, nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada há de novo. Ele vai falar que tudo na vida parece ser cíclico, mas não é que a Salomão ele tem uma percepção da história que é cíclica. Ele está dizendo que debaixo do sol realmente não há propósito. Debaixo do sol, se a gente perde a referência teocêntrica, isto é, centrada em Deus, a vida parece uma repetição de fatos mesmo. Versículo 4 fala assim, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quer dizer, vem uma geração, vai, aí vem outra, vai. As histórias se repetem. Inclusive, a gente usa esse tipo de expressão. A gente fala assim, dona Cleide, o mundo dá voltas, né? Quando a gente usa esse tipo de ditado popular, a gente está querendo dizer, parece que a vida é cíclica. Mas essa ideia de vida cíclica é uma percepção bem secularizada. Na verdade, era a visão que os gregos tinham de história. Para eles, a vida era uma repetição de fatos. Por causa da percepção secularizada deles, ela era uma repetição de fatos, né? Era sempre a mesma coisa, sempre repetição de acontecimentos. Então, olha como ele descreve isso na natureza. Ele ilustra essa mesmice com 3 exemplos da natureza, para mostrar como a vida é vaidade de vaidades, no sentido de que há uma certa frustração, parece que tudo é transitório. Olha só, ele fala assim, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Quer dizer, repete, olha o ciclo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Quer dizer, primeiro o sol, depois o vento. E aí no 7 fala, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. A ideia é de que parece que há um ciclo de água que não permite que haja mudança significativa. Vai tudo para o mar, mas depois isso evapora, aí chove, aí enche os rios vão para o mar, mas assim, a coisa permanece. Ele usa esses 3 exemplos da natureza para falar de uma certa constância que não é vista de maneira positiva. É para dizer assim, ó, a gente passa, esse mundo fica, mas ele se repete, né? Há um sentido em que o trabalho é exaustivo, é um trabalho difícil,
e repetitivo e enfadonho, porque no mundo tudo parece igual. Depois, ele vai explorar essa ideia de canseira no versículo 8. Ele fala assim, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, aí dos versos 9 até o 11, ele vai dar exemplos dessa certa mesmice, desse aspecto meio fútil, né, meio transitório na história. Se ele falou da natureza dos versos 5 a 7, no 9 a 11 ele vai falar da nossa história. Olha só, no 9 ele fala assim, o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer? Vê, isso não é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O que ele está tentando destacar aqui, que é bastante interessante, é de como a gente se esquece de repetição de erros e acertos, e certas gerações caem no esquecimento, e ele aponta um negócio muito interessante aqui, que é a ideia de perder memória histórica. Sabe quando a gente fala assim que o nosso povo não conhece a sua história, está fadado a repetir os mesmos erros de outrora? De certa maneira, o pregador está falando disso. Você acha que sabe as coisas, mas você se esquece rapidamente. Passado algumas gerações, ninguém lembra mais. Então ele está dando uma descrição de uma repetição de acontecimentos na natureza, de uma transitoriedade de acontecimentos na história, para resumir de que a vida debaixo do sol não é nova, a vida debaixo do sol não parece mostrar progresso, ela parece sempre uma constante monotonia. Aí você fala assim, pastor, tá difícil entender esse livro como não sendo pessimista. Tá difícil, pastor, porque esse homem aí chupou limão ou ele tá precisando de tarja preta, esse homem, não é possível. Né? Esse pregador aí tá para baixo, tá frustrado. Então, eu quero que a gente termine com um slide que pode ser útil para a gente compreender que Eclesiastes precisa ser entendido, primeiro, como uma boa dose de realidade de um mundo caído, que eu mencionei que não pode ser negligenciada, mas também precisa ser entendido à luz da Escritura como um todo. E olha só as lições que eu quero compartilhar com vocês agora, tá? Então eu vou projetar aqui e eu quero aqui terminar. Vamos lá. Então, eu estou terminando com esse slide, com algumas lições que tem a ver com aquilo que foi explorado na introdução de Eclesiastes. Como responder essa visão tão triste da realidade? Se o autor está dando uma descrição assim que não é animadora, o que a gente faz? O que precisa ser explorado aqui? Como é que a gente responde a isso? Eu tenho 3 colocações que eu acho que vão nos ajudar. E a primeira é norteadora do resto. Se para Salomão não há nada novo debaixo do sol, a gente precisa entender isso à luz da Escritura toda, de que mesmo no reino glorioso de Salomão, se ele perdesse a perspectiva de Deus acima do sol, a vida seria frustrante. Mas na história da redenção, Salomão apontava para outro filho de Davi que faria tudo novo. Então eu quero que você entenda que a lição de Eclesiastes é muito proveitosa à luz da história bíblica. A vinda de Jesus foi um evento radicalmente novo. Ele veio apresentar novidade de vida. Ele veio inaugurar uma nova era. Fez você uma nova criatura.
e agora aguarda, estabeleceu uma nova aliança. E agora a gente aguarda novos céus e nova terra. Tá vendo como se repete a ideia de novo no Novo Testamento? Então, entenda que existe uma lição preciosa do autor de Eclesiastes. Antes da vinda de Cristo, antes do Cristo que está acima do sol, do Deus acima do sol, invadir a nossa história e adentrar a nossa história e viver debaixo do sol conosco, antes disso acontecer, a vida é rebelde. Vaidade de vaidade, né? Então, existe um sentido em que ele está muito certo, ele está nos dando uma lição de como é a vida antes da inauguração de um novo momento da história com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus faz tudo novo. Então, quando o José Marque levantou a pergunta que a gente respondeu há pouco, sobre podemos pensar nas coisas lá do alto. Sim, mas por quê? Por causa do evento da vinda de Cristo. A vinda de Cristo nos dá uma percepção. Não é que gente no Antigo Testamento não pudesse ter essa percepção, mas ele sempre tinha que olhar para a vida à luz de promessas vindouras. Percebe como isso é comum nos profetas? Os profetas retratavam o pecado do povo várias vezes e o juízo de Deus, mas não era só isso. A palavra de esperança deles é: olhe para a promessa do Senhor. O Senhor vai remir o povo. Virá um prometido, né, um renovo da casa de Davi. Essas promessas são para a gente enxergar a vida de uma nova perspectiva à luz da promessa do novo. Então isso aqui é muito importante. Se para o autor de Eclesiastes não há nada novo debaixo do sol, quando aquele que é criador do sol adentrou a vida debaixo do sol, tudo se fez novo. Né? Tudo se fez novo. Então a gente precisa estudar Eclesiastes dentro da história bíblica e dizer assim, realmente, nós carecíamos de alguém que iria trazer novidade de vida, que iria estabelecer nova aliança, que iria nos fazer nova criatura. 2 Coríntios 5,17 é o texto que fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E Apocalipse 21 e 22 é o final dessa renovação, em que toda a criação é renovada para que haja novos céus e nova terra, né? Então, o início da história, em que Deus cria céus e terra, é maculado pelo pecado, até que o Cristo adentra a nossa história, faz tudo novo, e ao final dessa renovação, nós temos de novo céus e terra, mas agora renovados. Então isso é muito importante. A gente lê Eclesiastes como uma descrição triste, mas realista da vida sem o evento de Cristo. A vida sem o evento de Cristo é assim. Se você se deparar com pessoas que vivem sem a percepção da mudança de história que Cristo promoveu, a vida deles é vaidade de vaidade. Não há proveito. Ela é frustrante mesmo. Quando Cristo não adentra a história dele, ele vive assim. Então não é à toa que muitos escritores, sábios, filósofos, entendidos ao longo da história, sempre ficaram fascinados com Salomão e com Eclesiastes. Porque parece descrever a vida deles. É isso mesmo. Sem a percepção de Cristo, é isso aqui que a gente enxerga. É isso aqui. Uma segunda reação que a gente deve ter, uma segunda resposta, é que a realidade da vaidade do rebelde tem fim. Isso tem a ver com o primeiro ponto, mas eu quis destacar isso. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Romanos 8. E Eliezer, se você está com a gente aí, por favor, leia para a gente esse texto do verso 20 a 22. Romanos 8, 20 a 22, possível? Sim, reverendo. Por favor. Me ouve bem? Sim, muito bem. Vamos lá, Romanos 8, 20 a 22.
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo usou uma palavra ali, vaidade, que no grego é a mesma palavra que os tradutores do Antigo Testamento do grego usaram. Quando o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, foi traduzido para o grego, porque o grego começou a se tornar a língua mais falada no mundo antigo, né? Uma língua universal no mundo antigo, então eles traduziram o Antigo Testamento inteiro para o grego. A palavra que eles usaram no grego para traduzir o rebel é mataiotes. Então, Eclesiastes repete várias vezes mataiotes, essa palavra. E é essa palavra que Paulo usou. Olha que interessante. Paulo fala pra gente que a criação está sujeita à vaidade. O mundo caído realmente sofre angústias, geme e suporta angústias. Por quê? Porque ele está sujeito a essa transitoriedade, a esse aspecto que Eclesiastes fala tanto. Tá mesmo. Só que não vai ficar assim sempre. Essa é a boa nova. O que ela aguarda? Ela aguarda ser redimida do cativeiro da corrupção, quando os filhos de Deus se manifestarem. Então olha que bonito. A ideia é que a criação ela está debaixo desse cativeiro, mas ela vai ser liberta dele. A realidade da vaidade tem fim. E como último ponto, para a gente responder, à luz do fato de Cristo fazer tudo novo, de que a criação será liberta desse cativeiro chamado de vaidade, como é que a gente se porta? À luz disso, olha só, existe proveito com a escatologia em vista. Deixa eu explicar isso. 1 Coríntios 15 é um capítulo que é inteiro dedicado à ressurreição dos mortos. Paulo está ensinando delongadamente sobre o tempo do fim, quando ele virá, Cristo virá, e vai ressurgir os mortos, né? E aí todos seremos conduzidos ao juízo, e aqueles que são de Cristo estarão para sempre com ele, e os que são contra Cristo hão de ser condenados. Mas a ideia é de ressurreição. Essa esperança da ressurreição, ela termina, o capítulo inteiro da ressurreição termina com uma aplicação. E a aplicação é a seguinte, 1 Coríntios 15, 58. Nelson, você pode ler esse texto para a gente? Por favor? Presbítero Nelson. Olha que texto precioso. 1 Coríntios 15, 58. Abre lá para você acompanhar a leitura que o presbítero Nelson vai fazer. Primeiro Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só essa última frase. Isto é, à luz da ressurreição, à luz do fato da gente saber que morte não é o final da nossa história, de que Cristo vai completar a nossa salvação, restaurando o nosso corpo. Com a ressurreição, ele restaura o nosso corpo. Então, ele diz, trabalhe na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que interessante. O pregador de Eclesiastes falou, que proveito há no trabalho debaixo do sol? E Paulo vai dizer, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então é a ideia de que a mudança que acontece com a vinda de Cristo, com a promessa de um retorno para restaurar todas as coisas, isso muda a maneira como a gente enxerga o trabalho. Sem Cristo, ele é fútil. Sem Cristo, ele não é frutífero. Mas com Cristo, e tendo a percepção do proveito que Cristo nos permite
realizar, então ele não é vão, ele é proveitoso. Olha que interessante. Paulo vai explorar isso de uma outra forma quando ele fala assim que para ele o morrer é lucro. Lembra que a gente falou que a palavra proveito significa lucro comercial? Então ele fala assim, que proveito há nessa vida? Paulo vai dizer assim, olha, ficar é bom, morrer é melhor, eu ganho se eu fico, eu ganho mais se eu vou. Eu não perco nenhuma vez, eu ganho sempre em Cristo. Percebe a diferença de percepção? Porque o Novo Testamento está ensinando a gente a olhar a vida à luz da mudança de perspectiva que Cristo nos traz. Então eu quero que você guarde isso, que você aprenda a ler os livros da Bíblia, não apenas restritos àquilo que eles estão dizendo, mas como é que eles se encaixam na grande história bíblica, na grande história da redenção. E esse texto de Eclesiastes, ele pode ser respondido dessas maneiras que eu coloquei aí, tá bom? Vou parar de compartilhar e antes da gente encerrar o estudo, última abertura para a gente ter perguntas, antes da gente orar. Alguém? Alguma pergunta? Pastor, Oi. então essa visão que o senhor falou agora no último, né, com relação ao trabalho, a nossa vida, então, aqui debaixo do sol, e, na verdade, o aproveitamento dessa vida em sermos ricos para Deus, está relacionado, então, com uma cosmovisão cristã? Sim, com uma visão de mundo que considera o que tem acima do sol. Quando a gente perde essa percepção, Gilson, a gente pode até ser crente, mas a gente passa a amargar uma luta em vão por conquistar coisas. Quando a gente perde a percepção de Deus, todo o nosso esforço passa a ser amargo. Toda a nossa luta, todo o nosso empenho parece ser fútil, parece ser sem propósito. Porque a gente perde essa percepção. Então é isso mesmo. E lembra, quem está dizendo isso, em nenhum momento se declara não crente ou não confiante. Ele vai concluir falando, olha, o resumo de tudo é teme a Deus, guarda os seus mandamentos. A conclusão que a gente vai explorar lá no fim dos nossos estudos é de um homem que confia em Deus. No entanto, ele retrata a vida debaixo do sol. E levando em consideração que Salomão foi um homem fiel a Deus, mas que se perdeu nos prazeres dessa vida, dá para entender como alguém temente a Deus pode passar a viver parte da sua vida como se a vida fosse tudo que existe, né? Uma percepção de debaixo do sol. Então eu acho que essa é a grande lição de Eclesiastes, Gilson. Me perdoe a expressão, mas é um tapa na nossa cara. Porque muitas vezes o nosso empenho parece infrutífero, ele parece frustrante, ele é angustiante, a vida parece vaidade de vaidade, não é? Mas é porque vários momentos da nossa vida a gente perde a percepção do que tem acima do sol. E é por isso que tem a ver com uma mudança e uma purificação da nossa visão, de sermos novamente redirecionados a pensar nas coisas lá do alto. Tá bom? Mais alguma pergunta? No YouTube parece que não tem, pelo que eu olhei ali, Gilson. Só confirma para mim, mas eu não enxerguei nenhuma pergunta nova, não. Beleza. Também dos presentes, acho que não temos. Então, vamos orar para a gente encerrar? Vamos continuar estudando, vocês vão voltar a alguns desses temas aqui, tá bom? Mas a gente vai explorar de outros ângulos para a gente aprender a grande lição que o autor de Eclesiastes nos ensina. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, porque a Escritura não só retrata a vida com as benesses, as bênçãos vindas do Senhor, tanto na criação como na salvação, mas também nos dá uma boa dose de realidade caída, quebrada, afetada pelo pecado. E quando nós temos essa ducha de realidade, nós às vezes nos frustramos, Senhor. Nós nos
nos sentimos incomodados e irrequietos. Mas é importante nós ponderarmos sobre isso. E nós entendermos a lição que este pregador está nos trazendo por inspiração do teu Espírito. Então, ajuda-nos, Senhor, no dia a dia, a percebermos como nossos pecados, nossas fraquezas, nossas angústias, elas normalmente são decorrentes de perdermos de vista as coisas lá do alto, de perdermos a percepção do eterno, de olharmos para a vida apenas à luz do que nos cerca. E isso é ruim, Senhor, isso é ruim. Então desperta-nos para isso, como teu povo, para que sejamos renovados gradativamente na nossa percepção da realidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.